Olá, você sabe o que é medicina de aventura? O É Notícia recebe hoje a primeira médica brasileira especializada em medicina de emergência e resgate em áreas remotas. Karina Oliani também se dedica a expedições extremas. Ela já subiu o Everest 2 vezes, foi a primeira brasileira a escalar o K2, a montanha mais perigosa do mundo, e acaba de escalar o Ama Dablam, no Nepal. Karina também é vice-presidente do Instituto Dharma, que tem projetos de levar saúde e educação a populações carentes. Karina, quando a gente foi preparar o seu crédito aqui no programa, aquilo que aparece embaixo do seu nome, a gente ficou muito na dúvida do que colocar. Médica, tudo bem, mas você faz tanta coisa que a gente colocou multiatleta, multiesportista, mas isso não te resume, né? É tipo pato, né? Nada, anda, corre, mas nada bem. Um pouco de cada coisa. Não, eu gosto muito, eu sempre fui apaixonada por natureza e os desafios que ela representa, assim. Então, seja no mar, na montanha, no deserto, onde for, na selva, eu adoro estar nesse contato com a natureza. Me explica um pouco o que é essa medicina de aventura, esse resgate em áreas remotas, essa disciplina dentro da medicina, essa especialização que você trouxe para o Brasil. Então, Mauro, é justamente isso que a gente falou, essa paixão pela natureza que fez com que a minha profissão e a minha paixão se unissem, né? Quando eu me formei, eu estava super feliz de ter feito medicina. Caramba, foram 2 anos estudando que nem louca para conseguir entrar. A concorrência já era acirrada. E quando eu estou para me formar, eu falo, nossa, mas eu não quero fazer isso. E eu comecei a entrar. Eu não queria fazer isso porque eu ia ficar o dia inteiro fechada numa clínica ou fechada num hospital e ia perder esse contato que eu preciso tanto. Então, eu comecei a pesquisar e eu vi que nos Estados Unidos, na Califórnia, 3 médicos se uniram e fundaram a WMS, Wilderness Medical Society. E eles tinham acabado de configurar um programa de residência, de especialização médica, de 3 anos em medicina wilderness. E aí eu comecei a pesquisar, mas o que é medicina wilderness? É medicina aeroespacial, medicina de guerra, medicina de selva, medicina do mergulho, medicina tropical. E eu falei, caramba, só coisa muito legal, né? Então eu apliquei e eu fui aceita. Depois de 1 ano eles me responderam que me aceitavam para o programa e eu fiz esses 3 anos de fellowship lá. Só que aí o próximo desafio, voltei para o Brasil com o diploma. Ninguém tinha ouvido. Não Wilderness tinha o aqui, quê? né? Que tipo de medicina que é essa? E aí a gente teve, claro, tinha essa especialização, trouxe ela para cá, mas junto com outras pessoas a gente conseguiu fundar a ABMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas e Esportes de Aventura, e o negócio só foi crescendo, porque esse contato... E hoje é reconhecido já como uma especialização aqui no Brasil Hoje também, já né? tem congresso, já tem livro, está dentro do HC, da Unifesp, das 2 principais residências de medicina esportiva do país. E me dá alguns exemplos assim da diferença do atendimento médico padrão para um atendimento médico que é necessário dentro dos resgates que você faz. Então, acho que a principal diferença, se eu tiver que resumir, é justamente o lema da Wilderness Medicine lá, onde eu me formei nos Estados Unidos, que é Adapt, Improvise, Overcome. Você tem que se adaptar, improvisar e superar. Por quê? Porque nunca que você estiver no meio da selva ou na montanha, você vai estar em condições ideais. Primeiro, você já vai estar num perrengue você mesmo ali, né? Porque só de estar ali. Só de estar ali, você já está numa condição adversas. extrema, exato. E aí você não vai poder falar, olha, pega uma veia, faz um curativo com luva. Às vezes você está carregando o seu kit, na maior parte das vezes, para alcançar o paciente. Quando você alcança o paciente, você tem que adaptar e ver o melhor que você pode fazer para ele com o que você tem nessas condições adversas. Você, por exemplo, você atende pessoas que sofrem acidentes em montanhas, pessoas que sofrem acidentes em mergulho, por exemplo. O atendimento é diferente, não é... Se essa pessoa vai parar num hospital comum, é atendido por um médico que não está habituado com esse tipo de resgate? Tem que ser diferente. Precisa ser especializado, porque muitas vezes o médico, eu, por exemplo, na minha formação, eu fiz uma faculdade muito boa aqui em São Paulo, eu não ouvi falar de doença descompressiva. Só quando você mergulha, que você sai do nível do mar e você vai abaixo para muitas atmosferas de pressão que você desenvolve essa doença. E é uma doença que pode matar.
Se você não colocar a pessoa numa câmera hiperbárica a tempo, a pessoa morre. Isso acontece quando o mergulhador ele sobe muito rapidamente, né? Isso acontece quando o mergulhador estoura os limites descompressivos do mergulho, ou seja, ele mergulha muito fundo ou por muito tempo e diversas vezes. E aí o nitrogênio vai diluindo na corrente sanguínea, essas bolhas se juntam e pode ter embolia pulmonar, morrer. Mas é umas dores na articulação, ele muda a aparência, fica extremamente confuso, e aí vai evoluindo e em algumas horas chega à morte, se não for colocado na câmera. Na altitude é outro desafio, em termos de medicina. É outro desafio, mas também continua tendo essa questão da especialização. Eu vou te dar um exemplo. A primeira doença que mais mata, mais mortal na montanha é o HAPE, o edema pulmonar de altitude. O edema pulmonar de altitude, ele tem que ser tratado com uma medicação que o edema pulmonar de uma pessoa que está aqui ao nível do mar, completamente outra medicação. Se você der a furosemida, que é do nível do mar, para a pessoa que está na montanha, você mata ele. Sei. Então, para você ver, são mecanismos diferentes. Que é o procedimento padrão, né? É o procedimento padrão. Mas se o médico não souber disso, ele acaba fazendo mal para o paciente em vez de fazer bem. Então, é uma coisa específica, você tem que conhecer, até porque se você vai para a montanha e você não sabe nada de montanha, você pode virar o paciente. Aliás, eu ia te perguntar isso, você fez medicina meio que também para se safar das encrencas que você se mete? Não foi para isso, mas que ajudou muito, em várias ajudou, assim. Sei. Ter esse conhecimento, quando você está tentando superar os seus limites, faz com que você consiga superar eles com mais confiança. E se alguma coisa der errado, você também sabe remediar, é isso? Você já pode pensar ali no que fazer. Você, em todas as expedições que você tem feito, você atua como médica também ou tem algumas que você vai pela expedição em si? Minha vida está dividida, aí, como você sabe, entre os trabalhos para a TV, os documentários que eu faço, o Instituto Dharma, que é a parte médica, e eu como atleta também de vez em quando. Por exemplo, o K2. Eu fui para escalar para mim, era um sonho antigo e eu só queria escalar o K2. Ele também vai virar um documentário, mas esse é secundário. E quando eu estava lá, não como médica, mas apareceram casos que eu precisei ajudar e eu, como médica, não vou conseguir de jeito nenhum negar ajuda. Então, muitas vezes eu vou para um lugar sem nenhuma intenção médica, mas acaba que eu atuo ali se precisar. Como é que é o planejamento de cada expedição? Porque a gente fala muito de aventura, mas, ok, tem que ter um espírito de aventura, mas se não tiver planejamento, pode se tornar muito perigoso, né? Isso é um conceito que a gente fala, a pessoa aventureira, né? Dá aquela impressão que a pessoa vai lá e se joga e faz qualquer coisa na loucura. E é o contrário. Os melhores aventureiros que eu conheço são as pessoas mais nerds, disciplinadas, planejadas, porque 90% da sua expedição é essa etapa. Suponha que você vai para um Everest da vida e aí você esqueceu o óculos, você vai ficar cego. Você esqueceu uma luva, você vai perder a mão. É tudo muito dramático. Não é que é uma coisa que você fala assim, não, vamos sem óculos ali, tudo bem, esqueci o óculos, eu ponho o boné. E a reflexão da neve, a altitude, a incidência de radiação UV, você pode perder a visão, né? É tudo muito sério, você tem que... As pessoas não têm noção, né? É interessante saber, ouvir quem já esteve lá, porque são obstáculos e desafios que a gente não tem a menor ideia do que vai encontrar, né? E a única coisa que você pode ter certeza é que vai ter imprevisto. Vai ter problema e vai ter coisas que vão te tirar do seu planejamento. Então, você falou em 90% de planejamento. Os outros 10% é a capacidade de improvisar, é isso? É o preparo e a sua resiliência. Porque, por exemplo, você não pode ir contra a montanha. Você não pode ir contra o tempo. Você não pode ir contra as ondas, contra o mar. Você tem que entrar no esquema da natureza. Se está vindo previsão de vento forte, de frio, por que você vai subir? Né? Então, se você tiver experiência naquele esporte, você vai esperar as condições ideais para entrar no mar, para atacar o cume da montanha, para descer o rio.
e tudo mais. Os acidentes acontecem aí, quando a pessoa resolve ir contra a natureza? Muito, sim. Ou ir além do que está preparada? Acho que sim. São dois fatores, você citou dois fatores. Primeiro, você não ter consciência, né, do que você é capaz ou não, ou do seu corpo. E o segundo é você querer lutar contra a natureza, você sempre vai perder. Como é que é a tua preparação física e a tua preparação mental para cada expedição que você faz? A preparação física, eu normalmente faço treinamento funcional. E o treinamento funcional é legal porque ele me deixa meio preparada para tudo que eu gosto de fazer. Se eu fizesse só montanha, eu teria que treinar só na montanha, mas como tem vários desafios, eu acabo indo para o funcional, que me ajuda bastante. Mas é assim, se você quer ser bom em nadar, não adianta você correr maratona, você tem que ir para a piscina. E se você quer ser bom na corrida, você tem que ir para o asfalto. A montanha é a mesma coisa. Se você quiser ser bom na montanha, você tem que ter uma bagagem de montanha e começar ali, crescendo aos poucos, até você sentir que você já tem experiência e capacidade física e psicológica para ir para lá. E a mental? É muito importante. Eu acho que o jeito de você se preparar é você se colocar em situações extremas diversas vezes, né? Por exemplo, você vai para um K2 da vida, com certeza você vai passar por perrengue. Mas se você já escalou outras montanhas mais baixas e conseguiu superar aqueles perrengues que veio para você, você está mais preparado para enfrentar um maior. E aí você ir evoluindo pouco a pouco. E qual foi o maior perrengue que você já enfrentou? Ou pelo menos que você se lembre assim? Na vida? Nas suas expedições. Tá, isso é difícil. Alguns. Tá, eu vou te contar um que... Nossa, foram alguns, tá? Eu estava numa cama elástica, eu era bicampeã brasileira de wakeboard, eu estava tentando dar um mortal de costas na água que você vira com a prancha. Só que primeiro você treinar na cama elástica para quando você for para a água, a chance de machucar é menor. E o manete estava preso numa árvore. A hora que eu dei o mortal de costas, mas o galho era muito grosso, eu não tinha como estourar. E estava todo mundo saltando, homens muito maiores do que eu fazendo. O galho estourou na minha vez. E eu aterrissei 2 metros para fora da cama elástica, de pescoço no chão. E eu perdi totalmente a sensibilidade do pescoço para baixo. Eu fiquei 6 horas sem sentir meu pé, minha mão, nenhuma dor, me beliscavam, enfiavam agulha, eu não sentia nada. E até eu chegar no hospital, eu não sabia se eu ia ficar tetraplégica ou não. Aí eu fui rezando para morrer, porque eu não queria viver daquele jeito. E aí eu falei, por que eu estou rezando para morrer? Eu posso rezar para isso ser revertido, ou talvez não. E aí eu comecei, se for para eu ficar viva, que por favor volte. E aí eu cheguei no hospital, eu passei por todos os exames e tal, e depois de 3 horas o médico veio me avaliar, ele enfiou uma agulha no meu dedo e eu falei, ai! E aí minha família inteira batendo palma e todo mundo comemorando. E foi eu tive, na verdade, o que eles chamam de choque medular. Quando você tem um trauma desse impacto, os axônios, eles dão uma dormida, os axônios dos neurônios, né, que é aquele prolongamento que faz as sinapses, e eles podem ficar um tempo sem funcionar. Como se o corpo tivesse dado uma desligada para reconfigurar. Exatamente. E aí, depois, quando passou o choque medular e eu recuperei os movimentos, eu agradeci, né? Falei, tá, entendi, é para eu ficar viva, então me usa para eu fazer o bem e para eu ser boa para os outros. Você tinha quantos anos? 18. É um susto enorme, né? E treinando, né? Treinando. Esse foi um perrengue grande que eu passei. Eu gosto muito de Fórmula 1, eu lembro do Piquet falando que isso lá para trás, né, na Fórmula 1 dos anos 80, que corrida tudo bem, o problema eram os testes, em que você ficava testando peça do carro, componente de pneu, a porca que não sei o quê, e que você não sabia se aquilo ia funcionar ou se ia quebrar no meio de uma curva. E piloto de teste, paraquedista de teste? Né? Testa um paraquedas. Poxa, tem um amigo que faz isso. Ele, não, é que eles fazem tudo que pode dar de errado no meu paraquedas para... Eu falo, legal. Que bom, ótimo. É a profissão dele. E nas expedições, você teve algum grande susto? Depois eu quero falar também das realizações também. Claro, não. Já tivemos quase
Bom, já tivemos mordida de cobra, de escorpião. Eu já fiquei bastante doente. Eu peguei leishmaniose, que é um parasita, é um protozoário que infesta o sangue e ele pode ser mortal, assim. O ano passado eu tive doença de Lyme. Qual que é a doença de Lyme? É o do carrapato, que tem uma bactéria chamada Borrelia. A Borrelia, ela invade o sistema nervoso e te dá paralisia. E aí, normalmente, as pessoas com borreliose avançada, elas ficam paralisadas em alguma parte do corpo ou uma parte do rosto. Que é outra coisa que ninguém pensa. A gente acha que o perigo é estar lá em cima, na altitude extrema, no frio extremo, no ar rarefeito, ou mergulhando em apneia. E, de repente, olha, um protozoário que pode assim, te derrubar, né? Eu escuto muito assim, eu mergulhei com crocodilo, já mergulhei com uma sucuri de 9 metros... Adoro tubarão branco, quando eles estão na água eu pulo. E o pessoal fala, tem tubarão, eu falo, por isso que eu tô pulando. Que legal, vamos lá. Mas o que eu tenho mais medo do reino animal, insetos. Sério? Porque com todos esses bichos grandes eu nunca tive nenhum problema ou situação de acidente. E com mosquitos me picando eu já tive muito, ou carrapatos, ou... Eu já tive muito problema de ficar muito mal, ser internada. Pois é. O adversário pode ser bem menor do que a gente bem menos espera. assustador. Você já teve em mais de 80 países, né? Que experiências te trouxeram mais realização, assim, que você guarda com carinho no coração disso tudo? Olha, agora já foram mais, né? Fizeram eu contar recentemente, foram 103. Então a minha contabilidade estava um pouco defasada aqui. Eu gostei muito de conhecer a Antártida. É um continente maravilhoso, não é um país, mas enfim, é um lugar que não pertence a ninguém. É um lugar que tem uma energia especial, justamente por isso ele é um patrimônio do planeta, da humanidade, assim. E é lindo. E o dia dura para sempre. No verão. No verão, quando eu fui. No inverno, ao contrário. Acho que quando eu vi pela primeira vez uma aurora boreal muito forte, eu fiquei muito emocionada, muito. Eu mergulhei entre duas placas tectônicas que quando eu cheguei numa certa profundidade, eu encostei uma mão na América e uma na Europa. Que bacana. Chama Silfra, é considerada a água mais limpa do mundo. A água é 0 graus, é água de degelo. E eu sinto muito frio em mergulho de gelo, né? Apesar de eu estar de roupa seca, o rosto fica molhado, a mão e tal. E eu achei, assim, que eu fosse conseguir ficar muito pouco tempo, só que eu estava tão extasiada que eu ultrapassei o tempo. E quando eu saí, meu rosto demorou uns 10 minutos para eu conseguir falar, porque aqui tudo estava... Congelado, né? Congelado, Eu mergulhei com orcas, baleias assassinas, que não tem nada de assassinas, elas são seres extremamente inteligentes e maravilhosos. E aí teve uma hora, nunca ninguém tinha mergulhado com orcas na Islândia, e eles fizeram eu ir, eles falaram, olha, a gente só vai te dar autorização se tiver um médico no barco. Eu falei, mas o que adianta o médico? Porque se uma orca quiser te fazer alguma coisa, você põe um mágico. Aí eles deixaram eu ir do barco da guarda costeira e também do fiord, o gelo ali, e eu caí, tinha mais ou menos umas 100 orcas que estavam encurralando os arenques dentro de um fiord. E eles falaram, ela é suicida, que ela vai ter um acidente, a gente vai se arrepender, isso vai virar notícia mundial. Eu falei, gente, se vocês não deixarem alguém fazer, vocês nunca vão saber. E aí... Porque já tiveram muitos acidentes fatais com orca e seres humanos. Sempre em cativeiro. Não existe no mar aberto. Olha que interessante. Elas são muito inteligentes, elas sabem o que elas estão fazendo. Mas teve uma hora, em um momento, que uma mãe, ela veio para mim, assim, eu estava olhando para o fundo do mar e a água lá não é super... A visibilidade é meia turva. E eu olhei, assim, para ela e eu não sabia se era o bebê ou se era a mãe, mas se fosse o bebê, não seja o bebê, não seja... Porque eles querem brincar, né? E o bebê de uma orca já é 5 vezes... Não, muito mais. Não é uma brincadeira muito delicada, não é uma brincadeira muito legal. E era a mãe, e ela veio assim, subiu, chegou muito perto de mim, e aí eu fiz assim com a cabeça e ela fez assim com a cabeça. E meu coração estava disparado, e eu falei, só fica parado, não faz nada.
Foi um momento muito incrível. Eu lembro o Amir Klink, quando fez aquela viagem entre a África e o Brasil, que ele atravessou naquele barquinho pequenininho, a remo, ele atravessou o oceano. No livro dele, no 100 Dias Entre Céu e Mar, ele fala, ele se viu num determinado momento dentro de um berçário de baleias. As mães rodeando e os filhotes no meio. E ele ali com aquele barquinho de fibra de vidro. E ele fala assim, o medo dele era justamente esse, não era ser atacado pelas baleias, era alguma baleia achar que aquilo pudesse ser um brinquedo. Imagina uma brincadeira de 5 toneladas. E os adultos sabem, ver alguma coisa estranha, eles são muito... Por isso que eles cresceram e conseguiram, né, chegar naquela idade, mas os bebês, eles gostam muito de brincar. Eu estava uma vez no Canadá fazendo um mergulho com o Steller Sea Lion, que é o maior leão marinho do mundo, e eles... tem mais de 1 tonelada, assim, são gigantes e eles brincam com os mergulhadores. Eles vêm, eles mordem a tua nadadeira, te puxa. Uau. E se eles começarem a se empolgar na brincadeira, para você ter uma ideia, veio um deles, pegou minha máscara com a boca, veio assim com a boca, pegou minha máscara e tirou. E eu fiquei sem máscara, não conseguia enxergar nada. E eu só estava rodeada de Steller Sea Lions, assim, naquela água fria. Putz, grilo. Foi outro momento, Esses mamíferos. Muito inteligentes para estar na água. É claro que você sabe que você enfrenta o perigo, você sabe do risco que você corre, do risco que muitas vezes é calculado, você está preparada para enfrentar aquilo. O que você busca de verdade? Nossa, que pergunta, hein? Eu gosto de superação. Eu gosto de... Acho que isso faz parte da natureza humana. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Eu gosto de saber que eu consigo... Pelo menos voltam para determinadas atividades na vida, né? Às vezes a superação pode estar numa tarefa cotidiana. Exatamente. Né? A superação pode estar na sua carreira, pode estar com um problema de família grave que você teve, pode estar na montanha, pode estar no fundo do mar. Mas é muito bom a gente ver que a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa, né? Uma sensação de recompensa boa. Mas você nunca pensa no risco que existe, porque a superação de um grande obstáculo... É proporcional. Leva a um obstáculo ainda maior, a querer superar um maior ainda. Tem limite para isso? Qual que é o seu limite? Eu acho que o ser humano não tem limite para isso. Por isso que a gente continua cada vez batendo recordes e se superando e, né, até mentalmente a parte da inteligência. Se você contar para uma pessoa 100 anos atrás que para ela se comunicar com o outro ela ia só digitar ali num aparelho, ela ia falar, não, imagina. E hoje todo mundo tem um celular e é uma coisa tão simples de fazer. Eu não acho que o ser humano vai nunca parar de tentar empurrar os limites para frente, porque é da natureza dele. O meu, eu não sei. Tô vendo ainda. Se tem, você ainda não conhece. Não, eu vou te falar assim, eu conheço os meus limites agora, mas não significa que eles são para sempre. Eles são impermanentes. O que é coragem para você? Fazer do coração. Fazer com vontade, com amor, fazer só o que você gosta. Não só o que você gosta, mas com o propósito de amor, do que você ama, do que você é apaixonado. A coragem e a razão brigam? Não. Ou podem ser aliadas? Elas são tem que ser aliadas, né? A sua coragem tem que estar sempre próxima da razão, andar de mão dada. Às vezes elas brigam e soltam, mas tem que pegar de novo rápido. Quando você teve que recuar nas suas expedições? Vezes. Eu tenho um negócio, é engraçado, foram 2 vezes, mas eu tinha preparado tudo e trabalhado que nem uma doida e batalhado para fazer aquilo acontecer e para levantar a verba, mas eu senti que eu não tinha que ir e se eu tivesse esse sentimento, eu não vou. Foi uma intuição? Ou então, se eu olhar e o negócio me parecer que não está bem feito... Aí não. Não. Já te chamaram de louca? Não?
com frequência. Mas não é, né, pelo que você está me falando, porque você tem preparo, você tem a parte mental, racional, e você tem uma parte intuitiva, ou seja, isso não é loucura, né? Eu acho que loucura é você ir lá e fazer sem nenhum planejamento, sem nenhuma ciência, sem nenhum conhecimento. Você, sei lá, ser um dançarino ótimo, ou ser qualquer que seja a sua profissão e falar assim, agora eu decidi que eu vou escalar e eu vou direto para o Everest. Isso é loucura. Mas se você decidir, se falar daqui 10 anos eu vou e passar por um monte de cursos e treinar e for para outras montanhas e for dando passo conforme a perna, isso não é loucura, isso é paixão, é determinação. Loucura às vezes pode ser pegar o trânsito da Marginal todos os dias, ficar 2 horas num ônibus, que Sabe o que eu numa acho lata que é de loucura? sardinha, isso pode ser loucura também. Ou então você viver uma vida que você não quer. Acho que principalmente isso, Isso né? é loucura, porque pensa, a única certeza que a gente tem é que isso daqui vai acabar, é limitado. Você é dado um presente, e esse presente você pega e desperdiça fazendo algo que você não tem paixão nenhuma. Isso é loucura. Como é que o medo entra nessa equação toda? Eu acho o medo muito bom, desde que ele não te trave. Ele não pode te impedir de fazer as coisas, ele tem que te alertar e ele tem que te salvar, ou ele tem que te avisar que algo está errado. Mas você tem que verificar onde está o erro, onde está o problema, corrigir e superar. Ele está presente o tempo todo ou só em algumas situações? Ele está presente em algumas situações. Você lembra alguma que você teve medo? Lembro, teve um avalanche no K2, gigantesco. E eu comecei, avalanche, meu Deus, avalanche. É muito assustador você ver um avalanche, é uma coisa muito poderosa. Mas veio para cima faz de um você? barulho. Ela estava vindo muito próximo, tipo, a gente foi coberta de poeira e ficou tudo molhado com os respingos. Ela não chegou a atingir a gente, mas nossa, avalanche, eu tenho medo. Você chegou do Nepal agora há poucos dias. Você já está planejando uma próxima viagem, uma próxima expedição? O que vem pela frente? Tipo as próximas 15. Me conta umas 5. Tá, eu vou para Burkina Faso. Eu vou ser a coordenadora médica de uma ação que o Instituto Dharma vai fazer lá, com vários médicos e dentistas. Eu vou para a Etiópia conhecer uma tribo que eu sempre quis conhecer. Eles têm costumes bem únicos e hábitos bem rústicos, assim, que eu quero descobrir um pouquinho mais. Eu vou para um vulcão na Indonésia, descer na cratera. Você falou 5? Falei 5. Foram 3. Foram. Burkina Faso, Etiópia, eu quero escalar uma outra montanha, que é uma montanha bem técnica, que eu recebi um convite recentemente para ir. E o que mais? Eu vou dar aula no Congresso Mundial de Medicina Extrema em Edinburgh. E eu detesto falar em público. Sério? Sério. Toda vez. É incrível, né? Mas é uma coisa que me deixa com aquele frio na barriga e nervosa e às vezes a boca seca. E principalmente falar para uma plateia de médicos incríveis que em inglês e tal, vai dar o frio na barriga. Você, nessas suas próximas viagens, você vai estar atuando como médica, você provavelmente vai estar atuando como documentarista, porque você faz documentários, você tem um canal no YouTube, você tem o instituto que você também coordena, o Dharma, ou seja, você tem um lado também empreendedor, além do exercício da medicina e dos esportes também que você pratica. Você alia tudo isso, né? Você vai tentando coordenar tudo isso. Tentando, a chave é o tentando. Então tá bom, no próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre esses outros lados, essas outras atividades. Eu estou muito curioso também para saber do Instituto Dharma, que faz um trabalho bastante legal com pessoas carentes, levando saúde, educação, conservação ambiental. A gente volta daqui a pouco no próximo bloco com o É Notícia, recebendo a Karina Oliani. Até já! A gente define multiesportista para ter uma definição genérica, né, Karina? A gente já comentou no primeiro bloco. Tem um documentário que se chama One Strange Rock. Ele fala da percepção de astronautas que passaram muito tempo no espaço e que eles contam como a visão deles a respeito do planeta Terra mudou nesse período que eles passaram no espaço.
As tuas expedições te fazem formar que visão, que percepção do planeta Terra? Tem até um nome, chama Overview Effect, que os astronautas voltam sobre esse efeito de ter visto o quanto que a gente é pequeno em algo muito maior. E o quanto a Terra é um organismo em que tudo se integra, né? Exatamente. E que a gente faz parte de um todo, né? A gente está flutuando nessa bolinha, em algo muito maior que a gente não faz ideia. Enfim, eu acho que quanto mais você viaja e você conhece outras pessoas, outras culturas, outras crenças, outros deuses, e você vai vendo, você vê que, caramba, a gente é tão diferente, mas tão igual. O ser humano, ele tem uma coisa em comum. Ele busca felicidade. Não importa a religião, a crença, onde ele nasceu. Você pega uma pessoa lá no Oriente Médio e você pega alguém, um esquimó, dentro de um iglu lá no Ártico. Eles buscam a felicidade. Mas a gente tem coisas muito diferentes, né, também. A gente estava comentando um pouquinho disso. A gente acha que todo mundo parte do mesmo ponto. Mas dependendo de onde você nasceu, do que foi te ensinado, das condições que você teve, é bem diferente. Aí, quando a gente fala em condições extremas, a gente não precisa estar numa montanha a 8.000 metros, né? Exatamente. Aí a gente já está falando de ser humano. A gente pode estar na Síria, né? Ou a gente pode estar em algum lugar lá na Somália, onde tem guerras tribais. E foi dessa experiência que surgiu o Instituto Dharma? Fala um pouquinho do que é o Instituto Dharma e o trabalho que vocês fazem. O Instituto Dharma foi uma ideia do Andrei Polessi, que é o meu sócio, a gente fundou juntos. Eu tinha acabado de voltar do terremoto, eu fui para o Nepal. Eu tenho um grande amigo no Nepal, que é difícil explicar a nossa relação, mas eu gosto dele gratuitamente, assim, e é recíproco. Ele escalou o Everest 2 vezes comigo. E ele chama Pemba Sherpa, ele é um Sherpa. E quando teve o acidente, o terremoto, eu fiquei ligando. Ele tem 2 celulares, na época ele tinha 2, agora ele tem 3. Eu fiquei ligando nos 2 celulares dele, ninguém atendia tal, e eu vendo todas aquelas pessoas mortas, enterradas e não sei o quê. E aí, caramba, olha o que eu estudei, medicina de resgate em áreas remotas. E uma das matérias que eu tive foi medicina de catástrofes. Como você ser um médico efetivo e conseguir auxiliar numa catástrofe. E aí eu juntei equipamentos, uma equipe, fui para o Nepal. Fiquei uma semana lá fazendo atendimento em vilarejos onde ninguém conseguia chegar, porque muitas estradas... O Nepal é Himalaia, né? Então, não é que dá para você pegar o carro e uma reta e é muito difícil você chegar num lugar. Tem vilarejos que você precisa caminhar 3 dias, 5 dias para chegar. E as fendas nas estradas estavam gigantescas. Então, eu e o Pemba, a gente foi... no meio do caminho, quando eu estava fazendo escala na Suíça, o Pemba me respondeu e eu só falei assim para ele, aparece no aeroporto daqui X horas porque eu estou chegando. E ele não entendeu nada. Tipo, estava todo mundo saindo do Nepal e eu estava indo para o Nepal. E aí eu cheguei lá, a gente levou 200 quilos de medicação e cada um foi atender para um vilarejo. O Pemba foi comigo, a gente era uma equipe e a gente atendeu muita gente. Quando eu voltei, o Andrei Polessi me procurou, porque ele viu o que eu tinha feito lá. E ele falou, eu também quero ajudar o Nepal. E aí foi a ideia de fazer um livro, e o livro chamou Dharma. Esse livro era um livro de fotografia dessa região dos Himalaias, e a gente iria vender para reconstruir alguma coisa no Nepal depois do terremoto e ajudar alguém. E a gente nem sabia se ia dar certo, se não ia, mas enfim, vendemos o livro, dobramos a meta do lucro, construímos uma escola no Nepal. E depois a gente voltou, fez um trekking muito legal com o pessoal do Gente de Montanha e ainda equipou a escola. Tipo, pagou o salário dos professores, o painel de luz solar, banheiro, tudo. E aí essa escola, ela existe, né? Eu acabei de voltar do Nepal, semana passada eu estava lá. Essa escola está com 120 crianças. Surpreendentemente, a maioria mulher, que para essa região do Nepal é um fato curioso. Como é que essa escola é mantida? Essa escola é mantida com o Pemba virou o diretor da escola e o Pemba abriu a própria ONG dele. Ele viu quanto que as pessoas ficavam felizes em ajudar e ele tem muitos clientes no mundo inteiro, porque ele escalou o Everest 8 vezes e ele é guia de turismo e de montanha lá.
principalmente gente da Suécia, né? Muitos clientes da Suécia, e o pessoal continuou fazendo a manutenção. A gente também agora mandou um cartão com um saldo bem legal para ele pagar o salário dos 6 professores que tem lá. O Dharma faz também projetos aqui no Brasil, né? O Dharma tem a maior parte dos projetos no Brasil. A gente atua na Amazônia, a gente atua no Piauí, em Pernambuco, em Alagoas, no Ceará, na Bahia. E como é que é essa atuação aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente faz essas expedições todos os anos, levamos óculos, a gente já distribuiu mais de 3.000 óculos, através dos nossos oftalmologistas, levamos dentistas, eles fazem restaurações incríveis, bocas lindas, e levamos ginecologista, pediatra, clínico geral, dermato, psicólogo e mais umas 4 especialidades. Aí a gente fica lá nas comunidades, a gente faz trabalho de prevenção, então tem muita palestra, tem as mulheres que não querem mais ter filhos, planejamento familiar, então a gente tem várias equipes, cada equipe cuida de uma coisa e a gente fica normalmente 10 dias em cada um desses lugares, uma vez por ano, e estamos percebendo aí um resultado bem legal, agora que a gente está no 5º ano. E esse trabalho ele vai sendo continuado também ao longo do ano por profissionais locais, é isso? A gente faz formando parcerias, uma rede, exatamente. A gente identifica quem são as pessoas que têm mais condição e mais conhecimento para dar continuidade, faz uma capacitação com eles e eles vão mandando mensagens e vão tirando as dúvidas e vão ficando em contato com a gente o ano inteiro. E como é que esse projeto é financiado? Como é que você consegue sustentar toda essa rede? Então, olha que legal. O Dharma, ele acontece espontaneamente, assim. É claro que tem o nosso trabalho de divulgação e tem o boca a boca dos médicos que vão e que veem o quanto que o trabalho funciona e acabam indicando outras pessoas, mas a gente recebe umas coisas meio mágicas, assim, a empresa tal está procurando uma instituição, eles têm não sei quando. O Dharma, ele acontece de um jeito abençoado, acho que é essa a palavra. Que transformação você percebe que, pela via da saúde, da instrução, da educação, vocês estão conseguindo levar para a vida das pessoas que vocês atendem? A gente está diminuindo o abismo. Lembra isso que a gente falou da condição de que você nasce? Então, se você der uma proteína para uma mãe que está gestante, para ela desenvolver melhor o feto, e aí quando ela está lá, você faz um pré-natal e você dá as vitaminas e o ácido fólico e o que ela precisa, que é o que uma grande parte do nosso trabalho, você está diminuindo o abismo entre pessoas que nascem num berço de ouro e pessoas que nascem sem ter nada. Qual que é o seu propósito? Acho que ser luz para o mundo. Já tem muita treva, muita briga, muita discórdia, muita guerra. Eu acho que eu quero equilibrar para o outro lado. E às vezes é mais simples do que as pessoas pensam, né? Você estava me contando, eu queria que você contasse essa história, sobre um garoto que tinha um probleminha no dente, mas que aquilo era um problemão para ele. Aquilo era um problemão para ele, ele quebrou bem o incisivo aqui e era um bullying na escola geral, né? Porque ele tinha o dentinho quebrado. Tinha o dentuço quebrado e não sei o quê, e ó, cuidado que ele quebra, não vai jogar bola porque ele quer. Era uma coisa assim que a mãe contava tal, e a gente foi lá, fez uma restauração de 15 minutos, mudou a vida do menino. Aí a família veio e trouxe uma galinha para o dentista. Foi muito legal. O dentista falou, o que eu faço com essa galinha? Nem carne eu como. A gente falou, pô, um presente legal. Isso é muito bacana. É muito bacana. Vocês também tiveram numa região bastante crítica no Piauí, não é isso? Sim, a gente foi para uma região que é considerado o 2º pior IDH do Brasil. É um índice de desenvolvimento humano extremamente baixo. Todas as pessoas vivem abaixo da linha da pobreza. Para você ter uma ideia, no nosso questionário, que a gente faz a anamnese médica, mas a gente pergunta ali a renda da pessoa, até para o médico ter noção, porque às vezes a pessoa está com uma deficiência proteica, e você vai falar, você tem que comer carne, você tem que comer ovo, mas a pessoa ganha R$100 por mês. Como é que vai comprar? Então, a gente pergunta isso e dói o coração mesmo, você conhecer pessoas que estão aqui do lado, irmãos, né? E que não tem água para beber na cacimba. E, de novo, um trabalho
de pouco tempo já tem um impacto relevante numa população assim, não é? Tem. Eu poderia te contar aqui umas 20 situações, uns 20 casos de coisas que a gente percebeu que a gente realmente fez a diferença. No começo a gente escutou que a gente estava enxugando gelo, mas eu acho que é muito fácil falar que está enxugando gelo, ou apontar, ou falar, você doa cesta básica, isso é assistencialista. Você não tem que dar o peixe, você tem que dar a vara. Mas como é que a pessoa vai pescar se ela não tem uma refeição por dia e ela está passando fome há semanas? É complicado, é bem delicada a situação. Então, eu acho que levanta, faz alguma coisa. Pode ser que você não acerte de cara, mas faz. E corrige e faz alguma coisa, porque pelo menos você vai aprender e vai ajudar alguém do que ficar apontando para os outros e falando, mas você está trabalhando no Nepal. Tem um monte de gente aqui na... A gente está trabalhando no Nepal, na Bahia, na Amazônia, no Piauí, no Alagoas, na Índia, na África. A gente desenhou essas fronteiras. Ela não existe, né? Você se sente cidadã do mundo? Qual que é a tua relação entre ser brasileira e ser cidadã do mundo? Um mundo teoricamente sem fronteiras, como é o mundo que você transita? Eu acho que eu tive o privilégio, a oportunidade, eu sou muito grata por isso, de perceber que o ser humano faz parte desse todo. É o overview effect, que os astronautas têm essa noção. Eu não fui para o espaço ainda, só fiz um voo suborbital. É um sonho, quem sabe, porque eu estava vendo que vão abrir um hotel daqui a 6 anos, um hotel espacial. Vai ser super caro, mas as pessoas vão poder passar uma semana nesse hotel. Olha que legal. Já tem um projeto pela frente. Karina, você também dá algumas palestras em empresas e um dos temas que você aborda é qual é o seu Everest. O que as pessoas buscam, que tipo de respostas elas buscam nas palestras que você dá? Qual é o seu Everest é um nome só para fazer uma analogia com qual é o seu sonho. Na verdade, o que essa palestra faz é instigar as pessoas a verem qual que é o propósito de vida delas e se elas estão indo naquela direção ou se elas estão desviando muito. E é uma palestra que eu já fiz para mais de 200 empresas, né? Eu faço ela desde 2013 e ela é tailor-made, ela é feita de acordo com o briefing que eu recebo da empresa. Então, tem gente que chega para mim e fala, olha, eu estou tendo um trabalho aqui dentro de... um problema aqui dentro de trabalho em equipe. As pessoas, em vez de trabalhar em equipe, um ajudar o outro, um fica tentando passar a perna no outro para pegar o cargo, para não sei o quê, e a empresa não está indo para frente. Então, eu faço a analogia com uma equipe de montanha que tenta um passar a perna no outro. E é óbvio que ninguém chega lá em cima. E é o joystick, né? Eu dou aquela cutucada, eu conto o que acontece na montanha, mas as pessoas ali estão entendendo que, caramba, se um ficar passando a perna no outro, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E isso não só com valores como trabalho em equipe, mas como superação, planejamento, vencer desafios e tudo mais que a montanha envolve. A montanha é um laboratório condensado de experiências humanas. É como se você pegasse 3 meses da sua vida e condensasse em uma semana na montanha. É tudo muito intenso. Porque ninguém sobe uma montanha sozinho? Não. Você pode subir, mas... Eu acho que se for uma montanha curtinha, tal, você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe e ir grande, você tem que, com certeza, ter ajuda. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Um Everest ninguém escala sozinho? Não. Ou seja, construir um sonho de vida não é uma construção solitária. Imagina se você vivesse sozinho em um lugar, o que você ia conseguir? Você ia conseguir ser um náufrago numa ilha, no máximo. A gente tem talentos complementares. Até o homem e a mulher já foi feito para ser complementar e para somar, né? Não foi feito para subtrair. A gente sempre encerra o programa com uma série de perguntas e respostas curtas. O nosso pinga-fogo. Mas é fácil, não é nada. Eu queria começar sabendo de você, qual que é a tua definição para sucesso? Você conseguir viver da sua paixão. Você tem conseguido? Tenho. Qual que é o melhor lugar do mundo? O que você está naquela hora. Mas do que você conheceu? Eu amo estar no mar, no fundo do mar. Aonde você não vai voltar mais?
Lugares de guerra. E um lugar que você quer conhecer? Groenlândia. Não teve lá ainda? Ainda não. E por quê? A Groenlândia? Que curiosidade é essa? É muita coisa. Baleia beluga, cruzar a aurora boreal, super selvagem. Svalbard também, na Noruega, é uma ilha. Me fala um sonho seu. Um sonho meu. Um sonho meu, chegar no final da minha vida, olhar para trás e falar, valeu demais a pena. E se eu tivesse que voltar, eu queria ser essa mesma pessoa e ter essa mesma vida. Você tem filhos? Não? Pretende ter? Não sei. Se você tivesse filhos, você deixaria eles fazerem o que você faz? Não. Não? Você falou para ser sincera. E como é que seus pais deixaram? Eu não sei, eu sinto dó dos meus pais às vezes, mas eu amo muito eles e eu só conto para eles depois, quando eu voltei, que deu certo. Teve algum conselho deles que você segue sempre? Tem, do meu pai. Ele fala para eu ser melhor em tudo que eu for fazer. Karina, super obrigado pelo papo, adorei a conversa, espero que você volte mais aqui. Eu também, Mauro, obrigada. Infelizmente o nosso tempo acabou, o É Notícia fica por aqui, você sabe que as nossas entrevistas estão disponíveis no site do programa, lá no portal da Rede TV e também nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Mais uma vez obrigado, adorei o papo, espero que você também tenha gostado, valeu pela companhia e até a semana que vem.